Bíblia, ela é um livro eterno. Ela não é um livro deste mundo. Muitas vezes nós encontramos pessoas que falam, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. E normalmente essas pessoas chegam a essa conclusão, porque leram livros escritos por homens que os inspiraram a discordar da Bíblia. Porque na verdade, tem que ouvir alguém para discordar e para ignorar, agora ficou alto pra caramba, e para ignorar que a Bíblia é um livro diferente. Por que ela é diferente? Porque ela incomoda as pessoas, ela divide as pessoas que a amam e as pessoas que não querem ter contato com elas. Aquelas que consideram que a Bíblia é a verdade e aquelas que querem rejeitar e dizer que ela não é nada. Então, de alguma maneira, as pessoas têm que se posicionar quanto ao livro mais vendido, mais impresso, mais distribuído, mais ofertado de todos os livros que já foram escritos. E a inerrância da palavra de Deus, ela é sobrenatural, porque nós podemos ler a Bíblia como um livro que tem mais de 40 autores que escreveram ao longo de mais de 2000 anos em 3 continentes diferentes. A maioria deles não se conheceram pessoalmente. E tudo o que eles escrevem é convergente. E convergente a quem? Convergente a Jesus Cristo. Paulo nos fala na carta de Efésios que Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Então Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus para a humanidade, através dos seus servos, os profetas que escreveram antes de Jesus, milhares de anos antes de Jesus, e profecias que foram escritas então tão antes. Elas não apenas se cumpriram em Jesus Cristo, mas elas também se cumprem na vida da igreja. Nós somos a igreja. E Jesus então não veio para fundar uma religião, Jesus veio para edificar a sua igreja. E a única igreja real que existe é a igreja de Jesus Cristo, o cabeça. Ele é o centro de todas as coisas, ele é a pedra de fundamento e de esquina. Nele e por ele e para ele são feitas todas as coisas. A ele então a glória, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele é o centro, ele é o foco, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai na perspectiva dele, senão através dele, disse Jesus. Não há salvação na igreja evangélica, não há salvação na igreja Alfa e Ômega, no ministério cristão Alfa e Ômega. Não há outra maneira, não há obras, não há nada que possa ser feito para que alguém possa merecer o céu, ou ter feito poucos pecados, que eu também já ouvi esse outro lado. Não, eu não sou tão ruim quanto outras pessoas. Então, porque a pessoa ela não é tão ruim, ela acha que ela vai ser aceita. Não há outro caminho. Nós cantamos, não há outro igual. Eu amo essa canção. Não há outro igual, somente Jesus. Então toda a Bíblia, toda a palavra, toda a revelação, toda a obra de Deus em relação à humanidade, ela reflete Jesus Cristo. E Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, eu gosto de lembrar disso, ele chama Pedro, ou ele estava na conversa com Pedro e com os discípulos, ele fala para Pedro, quando Pedro faz aquela declaração, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Então quando nós entramos por essas portas aos domingos, e nós fazemos parte desta igreja local, fazemos parte deste ministério, fazemos parte então desta manifestação do corpo de Cristo neste lugar, nesse momento, ao longo desse dia, milhões e milhões e milhões de nossos irmãos, por conta dos fusos horários, já adoraram o Senhor Jesus Cristo, já glorificaram o seu nome, pessoas já entregaram a vida a Ele, pessoas já estudaram a palavra, crianças já foram ministradas, louvores e adorações já foram apresentados ao Senhor. E enquanto nós estamos aqui agora cumprindo nosso turno de louvor e adoração ao Senhor, ainda virão outras pessoas, e até o fim do domingo, até a última igreja, no último fuso horário, no outro lado aqui, para a América do Sul, para lá, vai apresentar adoração ao Senhor. Então nesse tempo todo, o Senhor tem sido lembrado, adorado, celebrado. Muitas igrejas inclusive celebram a ceia do Senhor no primeiro domingo, porque a primícia, Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ressuscitou no domingo. Então nós adoramos o Senhor e celebramos o Senhor na primícia, no início, no começo da semana, no começo dos dias. E é interessante como pouco tempo atrás o meu celular mudou a forma do calendário. Sempre começava no domingo, o calendário agora começa na segunda-feira.
É uma coisa sutil, mas é uma mudança de tempos e épocas para dizer que as coisas começam na segunda-feira, como se a segunda-feira fosse o primeiro dia, a primícia. Veja que tem coisas que são sutis e passam no dia a dia e nós nem sempre atentamos. São pequenos detalhes culturais que são trazidos para a mente das pessoas. O que eu quero dizer para você hoje é o coração. Eu fui muito abençoado. A Fúvia postou no Café com a Fúvia da quinta-feira um vídeo com o John Bevere. E o John Bevere, ele realmente trouxe uma palavra muito inspiradora. E o meu desejo é de reforçar aquilo, porque aquilo reforçou o meu coração, para nós entendermos então quem nós somos como igreja. A minha ideia é de compartilhar aqui para o pessoal lá depois do Aponte. Eu queria chamar essa palavra de entendendo melhor quem somos nós. Porque muitas vezes nós achamos que fazemos parte de uma igreja. E se a igreja visível fosse a real revelação de quem é o Senhor, seria uma tragédia. De quem é a igreja, seria uma tragédia. Por quê? Porque nós não. Mas tem algumas igrejas que têm muitos problemas. Nós não, mas tem igrejas que têm gente estranha. Nós não, mas dentro de igrejas às vezes acontecem problemas. Às vezes pastores e líderes ofendem, magoam pessoas. Alguns eu vou te dizer que por incrível que pareça deliberadamente. Outros absolutamente sem querer. E a igreja, então, ela é uma expressão da nossa humanidade em transformação. A igreja é uma manifestação de que nossa velha natureza ainda se manifesta muitas vezes, mas que a nova natureza que está em Cristo Jesus e em nós está nos transformando. Então, pessoas vão ter problemas, pessoas são novas convertidas, não dá para esperar atitude de maturidade, mas às vezes esperamos demais de pessoas mais maduras, como se elas tivessem se tornado perfeitas. Nós somos exortados pela palavra a sermos perfeitos, andar na presença do Senhor e ser perfeitos, a sermos santos porque Ele é santo, e nós estamos nessa trajetória, nessa caminhada, e a igreja visível é a manifestação desta caminhada, mas nós fazemos parte da igreja invisível, e da igreja visível manifesta então a partir da palavra do Senhor Jesus, porque depois que o Senhor Jesus ressuscitou e foi aos céus, Ele falou para 500 pessoas que esperassem, perseverassem em Jerusalém, até que recebessem do alto o poder do Espírito Santo. 280 pessoas, está certa a minha matemática? 380 pessoas tiveram alguma coisa mais importante para fazer, mas 120 perseveraram. 120 ficaram aguardando até que o poder do Espírito Santo caísse sobre elas. Elas não sabiam nem o que elas estavam esperando, nem quanto tempo estavam esperando. E muitas vezes nós, como crentes, temos dificuldade de ficar esperando coisas que nós buscamos no Senhor para as nossas vidas. Ele cumpre no tempo dele. Coisas que nós sabemos, nós muitas vezes não perseveramos. Eles estavam perseverando algo que eles não sabiam. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero que você entenda é que nós não somos o Ministério Cristão Alfa e Ômega que começou vai fazer 10 anos agora, no começo do ano que vem, 9 anos. Nós fazemos parte daquela igreja que começou 2000 anos atrás. Nós fazemos parte da igreja que começou em Pentecostes. Nós fazemos parte da única igreja, a igreja invisível, que é a igreja de Jesus Cristo, que foi fundamentada nele, o cabeça, o alicerce da igreja, que foi manifesta naquele dia em que o poder do Espírito Santo caiu sobre eles. E eles então começaram a viver a vida, começaram a ver o evangelho, começaram a ver a realidade do Senhor, começaram a impactar aquela sociedade, começaram a ser transformados, começaram a experimentar o que era realmente ser igreja naquele lugar, naquele tempo em que eles viveram, e eles logo de cara perceberam que o mundo os iria odiar. Essa é a verdade da igreja, essa é a verdade da história da igreja, essa é a verdade que nossos irmãos passam em alguns outros lugares, alguns países horrorosos para se viver como crente no Senhor Jesus Cristo. E eles estão lá firmes, eles estão lá pagando preço, eles estão lá amando aquelas pessoas. Muitos estão amando inclusive aquelas pessoas que justamente os prendem, os torturam e os matam. E nós não vivemos esse aspecto do evangelho aqui no Brasil, nós não vivemos essa realidade. E porque não vivemos essa realidade, eu volto a dizer, muitas vezes nós ficamos um pouco acomodados, ou ficamos crentes Nutella. Ah, Jesus não me deu a bênção que eu queria, vou embora. Ah, o pastor não me deu bom dia, eu vou sair da igreja. Ah, o irmão do louvor não deixou eu cantar, por mais que eu seja uma pessoa desafinada, eu tenho um bom coração. E nós achamos isso um problema. Nós fazemos como se isso fosse uma realidade. Está calor, não vou congregar. Está frio, não vou congregar. Os caras andam quilômetros às vezes, com medo de serem vistos, chegando nos lugares clandestinos de reunião. Essa é a verdade do evangelho. Essa é a realidade que em algum momento, eu não sei exatamente se Deus ele é tão
tribulacionista, se ele é mid-tribulacionista, o fato é que vai subir a temperatura para a igreja, não tenho dúvida disso, até o arrebatamento. Eu espero que ele seja pré, eu creio que ele é pré, mas a temperatura já está subindo, o mundo já está transformando leis, costumes e hábitos. Na verdade, muitas vezes pregar, quando a gente transmite pela internet, a gente fica até às vezes preocupado com usar ou não algumas palavras, tratar ou não de alguns temas. E imagina esses ministérios gigantes que tem milhares e milhares de pessoas que assistem, como é difícil tomar essa posição. Mas se a gente entra para pregar a verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, isso eu posso e vou pregar enquanto eu estiver aqui. Eu não preciso tratar de pecados de uma maneira publicamente na internet, eu posso tratar no evangelismo, porque o evangelismo não é tratar de pecados específicos, mas o evangelho é denunciar o pecado da humanidade. E não tem pecados específicos que levam para o inferno ou não, todos os pecados levam para o inferno. A não aceitação do evangelho como verdade, o não recebimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador leva para o inferno. A humanidade nasceu condenada ao inferno. E o inferno é um lugar horroroso. E muitas vezes a igreja para de falar de inferno, porque inferno assusta pessoas. Isso é omissão de socorro, porque se a gente não denuncia a verdade da eternidade sem Cristo, nós perdemos o nosso papel, nós perdemos o nosso chamado, nós perdemos o nosso poder. Então o evangelho é anunciar o inferno, e Jesus falou mais de inferno do que de céu. Se você fizer a pesquisa, você vai perceber. Porque Jesus não estava querendo só trazer as pessoas para o céu, mas ele entendeu a gravidade e a tragédia do inferno eterno. Esse foi o motivo pelo qual ele foi para a cruz. Para que nenhum se perca, mas para que todos cheguem ao arrependimento. E a igreja primitiva pregava com toda ousadia, pregava ao custo de perder seus bens, pregava ao custo de perder a sua família, pregava ao custo de ser preso, pregava ao custo de ser jogado para os leões, pregava ao custo de virar tocha de iluminação para o palácio de Nero. Fogo neles. Essa era a verdade. E as pessoas tinham oportunidade de negar o evangelho. Mas eles falavam, como nós podemos negar quem nós somos? Como nós podemos negar o evangelho? Como nós podemos negar a obra de Jesus Cristo na cruz? E por que eles podiam fazer isso? Porque eles viram Jesus Cristo ressurreto, porque eles celebraram a ceia, porque eles agora tinham revelação. Então o que eles faziam? Eles perseveravam no partir do pão, de casa em casa, levando o evangelho no templo, de casa em casa e nas ruas. Eles agora viviam o evangelho em todos os lugares, a partir de encontros como esses, os nossos aqui. Estavam todos juntos nas reuniões, depois iam para as casas, e depois eles iam para as ruas, e o Senhor dia a dia ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque a obra de salvação não é sua nem minha, mas é do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence do pecado, justiça e juízo. Você e eu não convertemos ninguém, mas nós precisamos pregar, porque a fé vem pelo ouvir vem pela palavra pregada. Se nós deixamos de pregar o evangelho, nós nos tornamos servos inúteis, porque a função do evangelho não é nos fazer felizes, ou fazer parte de uma igreja bacana, ou ter bons irmãos e crescer na fé. Isso é legal, mas nós somos chamados para pregar. Nós somos chamados para impactar as pessoas com a verdade do evangelho. E o Senhor Jesus tem uma promessa que eu creio que se aplica a nós. Eu já vivi muitas vezes. Abre a sua boca e eu a encherei. Tenho falado isso muitas vezes, sabe por quê? Porque há um tremendo poder sobre a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é hoje a organização, a instituição, o organismo mais poderoso que há na terra. Mais poderoso do que os exércitos lá da Rússia, da Ucrânia. Mais poderoso do que exércitos e outras bases militares e tecnologias militares. Porque nada disso pode salvar. Tudo isso pode matar, mas a salvação está no poder do evangelho de Jesus Cristo na nossa boca. E é o evangelho que nós precisamos pregar, e é isso que transforma a vida de uma pessoa. Já imaginou você ser agente de transformação na vida de alguém? Você pregar a verdade, a pessoa se converte a Cristo e ela começa a mudar pela palavra que você pregou. Calma, que a palavra não é a sua, mas ela veio através de você. Você se torna coparticipante da obra de Cristo. E a coisa mais tremenda do evangelho, nós que podemos aí já ao longo de anos viver isso, é perceber a verdade do poder do evangelho de Jesus Cristo em transformar alguém. É impressionante, é poderoso, é real.
E isso está sobre nós, igreja. Nós temos autoridade como seres humanos, compartilhando uma quarta-feira que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Os seres humanos têm autoridade sobre a criação. Então nós temos autoridade sobre a criação, mas nós também temos autoridade e o poder do nome de Jesus. Nós somos a maior autoridade representativa do Senhor na terra. A nossa oração é poderosa, a nossa palavra é poderosa, a nossa adoração é poderosa. A vida de Jesus em nós nos transforma em poderosos agentes desses dias em que nós estamos vivendo, e que parece que é para calar a igreja, e parece que é para intimidar a igreja, e parece que é para fazer as pessoas desistirem da igreja, só que nós não podemos desistir e negar quem nós somos. Se você volta para trás, você se torna uma das pessoas mais frustradas da história da humanidade, porque quem não conheceu Jesus, está vivendo o que sempre viveu, mas quem conheceu o poder de Deus e volta para trás, não sabe mais quem é. Não consegue ser feliz em lugar nenhum, nada mais faz sentido, porque está fora de lugar. E o lugar mais claro é pegar o filho pródigo lá comendo comida de porco. E comer comida de porco para nós pode ser uma coisa horrível, para o judeu uma coisa que ele não consegue imaginar o quão pesada era aquela figura que Jesus usou. Então nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para alcançar as pessoas. Por quanto tempo? Não sei. Mas o que eu sei é que o tempo está abreviando. Se você percebe um pouquinho o que a inteligência artificial pode fazer na sociedade numa velocidade assustadora, você consegue entender a gravidade da hora que a gente está. A inteligência artificial não é para o bem. A inteligência artificial poderia ser usada para o bem. Em alguns aspectos será para enganar as pessoas. Mas o poder transformador de alguma coisa assim, que consegue transformar e modificar realidades, é o que nós nunca vimos. Nunca vimos. Eu falava para vocês sobre ter a sua Bíblia de papel, porque vai ter o grande reset tecnológico. O que a inteligência artificial pode fazer ao longo do tempo, nós não temos nem ideia do que será. Isso é uma marca, isso é algo sério para nós acompanharmos, para a gente entender a velocidade do mundo em transformação. Mas o que eu quero trazer para você então, eu quero trazer 5 pontos para nós nos conectarmos com quem nós somos na igreja de Jesus. Jesus, no João 15, no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E é tremendo, não sei se você já teve a oportunidade de ir numa videira com uma parreira muito grande. Então é tremendo, porque tem o tronco inicial, e aí vem os ramos, e os ramos vão se espalhando, e vem o ramo do ramo, e o ramo do ramo do ramo. E o meu pai chamava Dalton Ramos Maranhão, então os ramos me alcançaram também. Essa você não tinha pensado, né? A minha irmã. Então o que acontece? Pessoas estiveram a primeira os primeiros enxertados, Jesus da glória, na videira verdadeira Jesus, foram os apóstolos, os primeiros, os fundamentos apostólicos da igreja, e deles vieram pessoas, que alcançaram pessoas, que alcançaram pessoas, que alcançaram pessoas, que alcançaram pessoas, pessoas que plantaram ministérios, e esses ministérios geraram outras igrejas, e geraram outros ministérios, e outros ministérios geraram igrejas, geraram outros ministérios, geraram pessoas que geraram, você consegue entender a figura que eu estou colocando aqui? Então nós não somos apenas esta reunião com estas pessoas que congregamos aqui, nós fazemos parte de toda essa história de igreja, que está lá aliançada, alicerçada em Jesus Cristo, e é toda essa entidade, ou é ruim essa palavra, é toda esse organismo, esse corpo que Jesus vai levar para estar com Ele, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, seremos transformados e arrebatados juntamente com Ele, e assim estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade, esse é o nosso chamado. Você não é alguém sozinho numa igreja emergente, você faz parte de uma igreja gigantesca que nos precede e da qual nós fazemos parte. Então a primeira coisa que eu quero falar para você entender é que você e eu, nós fazemos parte de algo que o nosso fundamento é Jesus Cristo. O seu fundamento não é o que a gente prega aqui, nós pregamos Cristo. Então você sempre deve conferir o que nós estamos pregando na sua Bíblia. Você deve olhar e observar os textos. E esse primeiro texto que eu quero colocar é justamente quem nós somos aqui. 1 Coríntios capítulo 3, de 6 a 9. Eu devia ter falado isso primeiro, mas tudo mudou no começo dessa palavra.
o que eu quero destacar, 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Mas o que eu quero destacar é justamente como nós fazemos parte. O que nós encontramos então é Paulo falando: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então veja, entenda, nós temos esse chamado. Nós temos este papel, nós temos esta parte, nós não geramos crescimento de igreja. Não há na Bíblia estratégia de crescimento de igreja que não seja pregar a palavra, plantar a palavra, regar a palavra, porque quem dá crescimento é Deus. Estratégias de crescimento são coisas humanas de marketing, do que seja, não tem a vida, porque a Bíblia diz isso, que nós só podemos plantar e regar, e isso nós temos que fazer com excelência, plantar a palavra, regar a palavra plantada, e é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, como igreja, e é o Senhor que dá o crescimento, é o Espírito Santo que converte, esse é o fundamento de tudo, e o fundamento então aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, aí que é o que importa. Nosso fundamento é Cristo, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Os apóstolos lançaram o fundamento, que era Jesus Cristo, e nós estamos todos edificando sobre eles. Então, uma outra figura que a Bíblia nos dá é um edifício, é uma construção. Nós somos pedras vivas, é uma figura que a palavra de Deus usa também a nosso respeito. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Presta atenção como você edifica. Por quê? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia, é o único fundamento. Eu sei que denominações têm que ter os seus regulamentos, têm que ter suas regras, têm que ter a sua organização. Tudo bem fazer coisas assim quando fica muito grande, mas não é um outro fundamento. Não pode negar o senhorio de Cristo, não pode negar a verdade do Evangelho, não pode ir além daquilo que o Senhor Jesus ensina na sua palavra para a nossa compreensão e crescimento e aceitação. Então, o nosso fundamento como igreja local, fazendo parte da igreja de Jesus original, é que nós então, Jesus Cristo é o nosso fundamento. O segundo ponto é tremendo, você não vira crente. Eu já falei para vocês algumas vezes, o meu amigo ele virou crente. Jesus da glória, isso é reduzir o evangelho a uma pobreza, sabe por quê? Porque tem um versículo muito fofo que fala o seguinte, você crê que Deus é um só? Você faz bem. Que até os demônios creem e tremem. Os demônios são crentes. Sabia disso? Porque os demônios não têm acesso a Deus. Mas eles creem que Deus está lá. Eles creem que Deus está agindo. Eles percebem os efeitos da ação de Deus. Então, crente não significa nada. Nascer de novo. Se arrepender de quem era. Crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo ressuscitado, ser regenerado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, isso é conversão, é mudança de rumo, é mudança de rota, é mudança de vida, é isso que faz toda a diferença, mas isso nos dá algo tremendo. Abra aí comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Eu amo esse versículo. Paulo estava orando por nós. Paulo, ele diz o seguinte: assim, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois o quê? Família de Deus. Nós somos família de Deus, nós não somos crentes da igreja, nós também somos parte da igreja, mas em sermos parte da igreja, agora nós somos família de Deus, nós somos feitos filhos de Deus em Jesus Cristo, e todos aqueles que são chamados pelo nome da família do céu, pode virar não, eu vou ver o outro aqui, peraí, segura aí, esse versículo que eu quero fundamentar com você, somos família de Deus. Veja esse texto aí em Efésios, por favor, 3,14. Olha o que Paulo está orando aqui.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como na terra. A família de Deus tem um nome, você tem um sobrenome celestial, o teu nome te conecta a quem Deus é. A palavra de Deus diz que quando nós nascemos de novo, Ele nos dá um novo nome, que diz respeito a quem nós somos e quem nós somos chamados para ser. Então você precisa entender que agora você tem um sobrenome. Eu não sou mais Maranhão, Haroldo Maranhão, eu sou outro nome, que eu não sei exatamente qual seja, mas diz respeito à minha nova identidade em Cristo, e eu tomo o nome da família de Deus. Eu tenho um nome de família do céu. Você que nasceu de novo, você tem um nome de família do céu. E sabe de uma coisa? Nós temos o mesmo sobrenome. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos a mesma família. Podemos ser de igrejas que congregam diferente, mas nós somos a mesma família, a família do céu. Se é que nós nascemos de novo em Jesus Cristo, nós temos Ele, nós somos família dEle. Então nós somos família de Deus. Mas agora voltando, por favor, para Efésios 2, 19, 22... Há algo na origem da igreja que nós temos que entender quem nós somos. E o que nós somos? Assim, versículo 20, por favor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós somos também uma igreja apostólica e profética. Por que nós somos uma igreja apostólica? Porque nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, é isso que está sendo dito. E eles edificaram sobre quem? Sobre Jesus Cristo, cabeça da igreja. Nós precisamos entender a nossa identidade, então, na verdade ficou confuso, porque nós somos católicos apostólicos. Calma. Católico significa universal. E apostólicos que estamos sendo edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Essa é a realidade da igreja de Jesus. Essa é a realidade de quem nós somos. Então nós temos que discutir se somos apostólicos, proféticos, se os dons estão ou não. Os dons estão, eles são fundamentos. E nós estamos em Efésios 4, até que o Senhor Jesus venha. Os 5 ofícios ministeriais funcionam não somente na igreja local, mas funcionam na igreja total, funcionam no corpo de Cristo, desde o início até o último dia. Então nossa identidade é apostólica e profética, edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, edificado sobre a pedra angular que é Jesus Cristo. Nós somos muito mais do que aquilo que nós podemos mostrar visivelmente se somos de Cristo. Muitas igrejas têm uma identidade que nem sempre parece com a história da igreja que nós vemos, que parece outra coisa, parece show business, parece uma casa de shows. E que na verdade tem inclusive artistas. E de vez em quando até falam em Jesus, para deixar claro que aquilo é supostamente uma igreja evangélica que fala de Jesus. E se nós não entendermos que isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, que isso não tem nada a ver com a nossa raiz, sabe o evangelho raiz? O evangelho raiz é aquele, não é para a pessoa vir se sentir bem na igreja, confortável. É só ver a história da igreja. É só ver o que acontece com a igreja em outros países. É só ler o que a Bíblia diz que vai acontecer com os crentes já já. E se a coisa virar antes do arrebatamento, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para você que não vai sobrar quase ninguém em muitas dessas igrejas, porque como assim Deus não está me abençoando? Como assim eu estou sofrendo? Como assim eu não estou recebendo a minha oração? Como assim eu não estou tendo aquele conforto, ar-condicionado, tudo escuro para eu ficar confortável na minha adoração? E é por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias há apostasia sobre a igreja. E é por isso que Pedro fala que nos últimos dias o juízo começa pela casa do Senhor. E se começa pela casa do Senhor, aonde irão aqueles que não nasceram de novo? Você está entendendo o que está acontecendo? Nós estamos esta virada. Se eles estavam lá no comecinho, e se aqui é o finalzinho, se o finalzinho é no tapete, eu diria que nós estamos aqui. Às vezes eu fico até preocupado se nós estamos aqui. Eu quero que você entenda quem você é em Jesus Cristo. Você não é apenas parte do ministério cristão Alfa e Ômega. Você é parte desta igreja, a vencedora, a verdadeira, aquela que é do Senhor, aquela que tem vida eterna, aquela que tem poder para compartilhar, mesmo que pareça que tem pouca força, que é o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Sei que você tem pouco poder, pouca força, mas você não negou meu nome.
você guardou a minha confissão. Esse é o nosso papel como crentes nesses dias. Ainda estamos vivendo bem, ainda pode entrar e sair, a porta está aberta. Aliás, depois tem que acertar um pouco mais fechada e aberta, para a gente acertar com os vizinhos, nós ainda estamos aqui. Mas, gente, tem lugar que isso aqui é uma ficção, os caras nem imaginam que seja isso, e são servos do Senhor, você está entendendo? Deus não os ama menos do que nos ama. Então, nós somos uma igreja apostólica e profética. Quarto, fazemos parte de algo muito maior, que é a nossa história. Como a igreja começou? Atos capítulo 2, Pentecostes. Começou com a pregação de Pedro. A pregação de Pedro foi extraordinária. Pedro pregou de uma maneira como ele nunca tinha pregado na vida. E é tremendo, a pregação do Pedro é sonho de qualquer pregador. Ele estava pregando, e ele não chegou nem a fazer apelo. O pessoal falou, o que eu preciso fazer? Compungiu os corações, interromper a pregação. O que eu preciso fazer? Tá bom, entendi, não precisa mais pregar, eu quero, como é que é isso? Glória a Deus, o Pedro cheio do Espírito Santo. Logo ele é a primeira pregação, e a primeira pregação que nós encontramos em Atos 2, 41, o que acontece? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós nos alegramos porque batizamos 6 pessoas sábado passado. Nós fazemos parte da sequência desses batismos que começaram lá. Então tem milhões de batismos que aconteceram ao longo da história. E nós acrescentamos mais as nossas pedras. Acrescentamos mais aquilo que faz parte do que nós estamos contribuindo. Nós estamos construindo junto em cima daqueles que têm essa grande construção. É um edifício gigantesco e invisível. É um edifício poderoso que se manifesta de maneiras diferentes nos países, conforme a necessidade. É a igreja vitoriosa e vencedora que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. É isso que você e eu somos. É parte disso que você e eu somos, se nascemos de novo em Jesus Cristo. E ele continua, podia pular Atos 2:47. Isso. 2:47, 46, perdão. Diariamente. Gente, vocês estão numa velocidade, que bênção pregar assim, glória a Deus, que bênção, Deus amém. Às vezes o pessoal, vira aí, glória a Deus, está demais. E diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes no templo. Quando você entra no templo, nós não temos mais o templo, mas aqui representa o templo, não é esse o prédio, mas a igreja reunida. Unânime significa o seguinte, você está junto com alguém e você está concordando a mesma coisa que essa pessoa está concordando. E o que nós concordamos? Que Jesus Cristo é Senhor. Você pode não concordar com toda a doutrina que o teu amigo crê. Você pode não saber nem o que ele crê. Mas entramos aqui porque queremos ver Jesus, porque queremos nos relacionar com o Senhor Jesus. Isso é unanimidade, um foco, um ânimo. E então perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava os salvos? Quem? Não somos nós. Não é estratégia de evangelismo, não é estratégia de pregação, não é 5 passos, 14 passos. Tudo isso são coisas úteis e ferramentas, mas não é isso que faz alguém se converter a Cristo. É o Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, fazendo como estão fazendo aqui. Estamos aqui juntos, no templo. Saímos pop houses durante a semana, de casa em casa. Mesmo que você não faça parte, abre a sua casa e compartilha alguém, um cafezinho, um bolo, chama alguém para assistir alguma coisa com você. E fala de Jesus de casa em casa. E andando nas ruas. Mas tem aqui o que é importante. Eles começaram então, o Senhor está acrescentando. Eu achei tremenda essa revelação do John Bevere. Estava acrescentando. E o que acontece na sequência, por exemplo, Atos 4:4, continua a pregação do Evangelho. E o que acontece? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aonde que eles pregaram? Nas ruas. Não necessariamente no meio da rua, mas na vida diária, na vida cotidiana, as pessoas que estavam com eles. Atos 5:14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Mas aí a sacada dele foi aqui, Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Qual é a pregação do Evangelho? É essa. Todas as outras coisas são pirotecnia.
Falar qualquer outra coisa que não seja acerca de Jesus não faz sentido, não tem poder para salvar, faz bem para a alma de muitas pessoas. Mas o Jesus não está preocupado em fazer bem para a nossa alma, Ele quer nos capacitar para alcançar alguém, porque quando nós alcançamos alguém, isso faz bem para a nossa alma. Quando fazemos a diferença na vida de alguém, isso transforma quem nós somos, aquece o nosso coração. Voltando então para o texto, por favor, aí mesmo onde estávamos. Versículo 43. 6:1, desculpa. É que acaba o capítulo e começa o capítulo seguinte, 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. É isso que eu quero. Essa sacada do John foi tremenda, porque o que ele disse é que por um tempo estava crescendo. Por um tempo eles foram achados fiéis. Por um tempo eles estavam fazendo tudo o que precisava. E Deus ia acrescentando. Só que chegou uma hora que o Senhor ficou tão feliz com o tipo de evangelho que eles viviam, tão feliz com a vida que eles viviam, tão feliz com a comunhão que eles tinham. A Bíblia diz que eles vendiam todas as coisas e tinham tudo em comum. Jesus, imagina fazer isso hoje. E o que acontecia é que o Senhor agora começou a multiplicar. Não era mais acrescentar, mas era multiplicar o que o Senhor tinha para eles. E é isso que eu quero profetizar sobre nossas vidas. Queridos, pregar o evangelho é poderoso. Mas se nós como igreja vivemos o evangelho, se nós cuidamos das pessoas que o Senhor nos dá, se nós nos envolvemos com as pessoas que Ele nos entrega, vai chegar uma hora que Ele começa a acelerar o nosso crescimento como igreja local. Porque o que acontece como igreja primitiva, o que nós vimos na raiz, são princípios que valem para nós das mesmas formas, para os dias em que vivemos. Nós estamos crescendo nisso, nós estamos passando por um tempo de transformação como igreja. Eu vejo muito mais amor, eu vejo muito mais unidade, eu vejo muito mais cuidado, mas precisamos ter ainda mais. Até quando? Perseverar nisso. Até quando? Perseverar nisso. Até quando? Até que o Senhor comece a nos dar enxurrada de gente. Em nome de Jesus. E eu creio que nos últimos dias haverá uma grande colheita. E nós vamos fazer parte disso como igreja em nome de Jesus. Porque nós somos uma igreja muito diferente. A quantidade de líderes, de gente pronta, que nós temos aqui, é uma coisa impressionante para uma igreja do nosso tamanho. É desproporcional. E o Senhor então, para mim, eu brinco assim, se o Senhor um dia quiser colocar alguns ônibus ali, chegar a 200 pessoas, o dobro do que nós somos hoje, e falar, viemos fazer parte com vocês, em vez de eu ficar apavorado, eu falar, glória a Deus, eu tenho um monte de gente aqui para cuidar de vocês, tem um monte de gente aqui capacitada, preparada, que conhece a palavra, cheia do Espírito Santo, porque o Senhor nos tem dado pessoas admiráveis. Eu fico constrangido às vezes. É demais. Isso não é desperdício de recurso do Senhor. Isso é preparo. Isso é cuidado dEle para os últimos dias. Tenho certeza que tem um monte de igreja como a nossa assim. A gente só não conhece. Nós não somos melhor do que ninguém. Fazemos parte do que o Senhor está fazendo para os últimos dias. Mas nós podemos ser os melhores naquilo que nós fazemos. Nós precisamos, então, cultivar isso entre nós. Porque o que acontece aqui, que eu quero destacar, então, é que nós fazemos parte de algo maior que é a nossa história, mas eu quero dizer para você que mais do que isso, nós fazemos parte de algo que é eterno. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Atos 2023. Você entendeu? Atos dos Apóstolos começou a ser escrito 2000 anos atrás. Nós estamos escrevendo Atos 2023. Nós fazemos parte do que aconteceu, nós estamos desconectados com tudo isso. Mas existem coisas que nós precisamos cultivar como igreja, nós cultivamos, e hoje eu quero trazer isso para vocês. O que nós cultivamos aqui como igreja? Nós pregamos a palavra, nós pregamos Jesus Cristo crucificado, nós zelamos pela doutrina, nós nos estapeamos aqui. Se alguém for pregar aqui nesse púlpito alguma coisa contrária, nós vamos nos pegar, nunca precisamos, glória a Deus. Então, se a gente está pregando o fundamento, nós estamos indo bem. Se nós nos movemos em unidade, nós estamos indo bem. Se nós celebramos a ceia do Senhor juntos, nós estamos indo bem. E o que nós precisamos então é transbordar ainda mais de amor e de cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. E nós vamos expressar isso logo mais, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos partir o pão de casa em casa. Não vai ser de casa em casa, mas vai ser aqui. Então nós temos a comunhão no Espírito, nós temos comunhão como igreja, comunhão na ceia do Senhor, mas nós também temos comunhão e nós comemos juntos, nós transformamos esse salão num grande restaurante. E nós compartilhamos comida,
nós compartilhamos vida, nós compartilhamos amor, nós compartilhamos experiências, nós compartilhamos graça, nós compartilhamos unidade, nós compartilhamos tempo. A frase que ele disse que se alguém vai numa igreja e tem mais prazer em sair correndo para encontrar outro povo, tem que ver exatamente o que está no coração dele. Não que nós não vamos ser amigos das pessoas que nós convivemos, mas o nosso maior prazer tem que ser estar junto com as pessoas que falam a mesma língua, que professam a mesma fé, que têm uma palavra de edificação para trazer, que vão dar valor para o seu testemunho, que vão ter prazer de ouvir aquilo que está acontecendo na sua vida, que vão ter prazer em orar por você e com você. Essa é a manifestação do corpo de Cristo. Não tem lugar melhor para estar que não seja no meio do corpo de Cristo, porque aqui nós estamos em vida, lá nós estamos em missão. Quando nós vamos para o mundo, nós não vamos para ouvir o conselho do mundo, nós temos o conselho para dar. Nós não vamos para receber deles, nós vamos para dar para eles. Nós estamos lá para fazer a diferença e influenciar, e não para ser influenciado. E o mundo está influenciando a igreja. E a igreja tem que influenciar o mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença onde estamos, se é que nós cremos no que está em nós. E se nós cremos no que está em nós, nós temos que mostrar para ele o seguinte: olha, você é muito precioso para mim. Você é um baita profissional, respeito o seu talento. Você é um baita músico, respeito o seu talento. Você é uma pessoa admirável, eu respeito a sua vida. Você é muito impressionante, mas eu tenho para você algo que você não tem e que você precisa. Você precisa do que eu tenho, Jesus Cristo. Não é meu, mas agora eu sou dele, e eu compartilho quem ele é com você, porque essa é a palavra que pode te salvar, essa é a palavra que pode transformar a sua vida, esse é o nosso chamado. Então eu quero fazer algo hoje, pode avisar lá para as crianças já irem descendo, e fechar essas duas portas. Eu fiz algo diferente aqui no final, porque o que eu quero mover aqui entre nós? Eu quero dizer que nós somos fundamentados ou no fundamento de apóstolos e profetas. E existem movimentos proféticos que falam. Na igreja primitiva, o que acontece? Eles vendiam tudo o que tinham e distribuíam entre todos. Aí você já gelou, falou, pronto, agora o Haroldo pirou, vai fazer todo mundo vender carro, casa. Paulo veio normatizar isso de uma maneira menor. O único momento na história da igreja que aconteceu isso foi logo depois de Pentecostes. Talvez em algum momento nos últimos dias, se a coisa apertar mesmo, pode ser que a gente tenha que voltar a fazer isso, hospedar um monte de gente em casa, acolher gente, não sei como vai ser. Mas nesse momento, financeiramente, o que nos une é quando nós semeamos na mesma visão. Eu deixei os dízimos e ofertas para o final, porque eu quero que nós possamos fazer isso com uma revelação um pouco mais profunda e como um ato profético entre nós de unidade. Como é que nós somos unidos se nós cremos na mesma coisa? Como é que nós somos unidos se nós semeamos no mesmo lugar? Como é que nós somos unidos se nós comemos da mesma mesa? Como é que nós somos unidos se nós nos amamos uns aos outros, apesar de ter muitas vezes que resolver mal-entendidos e problemas e pedir perdão e perdoar? A igreja é um lugar de pedir perdão e ser perdoado, porque aqui as pessoas entendem o valor do perdão. Em outros lugares, alguém pedir perdão é sinal de fraqueza. Entre nós é sinal de grandeza, é sinal de humildade, segundo Deus.